Olá, começando mais um Condominicando, o podcast que fala sobre tudo que acontece dentro e fora dos condomínios, porque afinal o condomínio nada mais é do que o reflexo da sociedade em quatro ou mais paredes. Hoje a gente recebe a Anabela Andrade, que é ativista dos direitos humanos, e a nossa síndica 5 estrelas, síndica com sossego, Gláucia La Regina, de uma maneira bem diferente, virtual. Boa tarde a todos, um prazer estar aqui novamente com vocês. Não pude estar presencialmente, mas não poderia deixar de comparecer para esse nosso bate-papo de hoje. Boa tarde. Olha, a gente trouxe a Anabela aqui. A mulher é porreta, viu? É riquíssima em vários assuntos. Já morou na Bélgica, tem uma vasta experiência internacional em condomínios, na vida social, nas tretas também. E a gente vem falar justamente de um problema que é relacionamento em condomínio, porque se tem um lugarzinho que dá BO, é em condomínio, não é isso, Anabela? É isso. Salve a todos e todas. Muito obrigada pelo convite. Espero que a gente possa discorrer sobre os cases de sucesso, né? Porque a gente também tem que falar de coisas positivas que acontecem dentro dos condomínios, né? O acolhimento, da diversidade, das pessoas que, né? Porque o síndico, ele tem um microcosmo ali para ele fazer a gestão. É um desafio. Muito obrigada. É um desafio nada mais empolgante do que chamar pessoas que topam esse desafio, né? Então, inclusive, você acabou de passar por um problema no metrô, não é isso? E é um problema que a gente tem dentro do condomínio, que é o comportamento de uma pessoa autista. Tem um condomínio que eu atendo na questão da área de meio ambiente, né? Por conta da coleta seletiva, a logística reversa, e que mudou um casal que tem uma criança que é autista. A criança tem 9 anos e ele realmente não estava medicado e gritava, acordava à noite, batia, quebrava. E aí a família começou a receber as reclamações e tudo mais e uma multa. Então, a gente tem que ver que é a diversidade, né? Que o condomínio, ele congrega essas pessoas que são diferentes. E a gente precisa fazer o acolhimento. Então, o case de sucesso, nesse caso, é que ele marcou uma roda de conversa com todos os pais lá na área. O síndico. É o síndico. Oh, que bacana. E trouxe uma pessoa que é da associação, uma associação que trabalha com pessoas com TEA, o Instituto Ana Luísa, e a presidenta deu uma palestra explicando como é o funcionamento neurológico de uma pessoa que tem o transtorno do espectro autista. E isso foi muito rico porque as pessoas compreenderam, né, o lugar de fala e houve uma interação das crianças que não têm nenhuma comorbidade com esse menino. Isso foi muito interessante porque a gente tem que entender, né, o diferente e acolher. Pelo menos é isso que diz a lei, né? Ô Gláucia, você nos seus condomínios tem algum caso de criança com autismo que faz barulho ou o barulho lá é normal das pessoas que realmente extrapolam mesmo? Não, eu não tenho nenhum caso de crianças que tenham algum problema, alguma questão, que necessitem de medicamentos, nem de adultos também. Mas o que eu acho importante, né, é que a comunidade tome consciência da questão. Porque a gente não tem esse problema hoje. Não tem nenhum problema dessa questão hoje, mas a gente pode vir a ter. Então, é super importante que todo mundo tome consciência desde logo, o mais rápido possível. E hoje em dia, você lembra que nós estivemos num evento para condomínios e que existem agora empresas especializadas que eles fazem um revestimento, né, interno, acústico, né, no quarto da pessoa, porque às vezes parece que existem, eu não sou médica, a gente pode até depois ver isso com mais detalhes, chamar um médico aqui para conversar,
Mas existem quadros que parece que mesmo medicados, as pessoas às vezes gritam, enfim, não vamos entrar nesse mérito. Mas a gente pode ter esse outro artifício, para ajudar, né? Então, você pode fazer um tratamento no quarto da pessoa, de acústica, para que não incomode os outros. E a gente tem que levar em conta também, hoje em dia, não só essa questão de ruído de uma pessoa que grita, mas as construções hoje em dia são diferentes das antigas. Verdade. Então, tem muitas construtoras que usam drywall, e aí a pessoa liga o liquidificador às 5 da manhã, né, porque ela vai para a academia, ela está fazendo o shake dela, e aí ela acorda uma outra pessoa que trabalha à noite e que dorme até mais tarde. Ô, Glaucio, eu até me lembro, teve um caso que viralizou até, né? Apareceu uma moça com um liquidificador, que foi uma maior confusão. O síndico multou a moradora por causa do liquidificador barulhento. Essa é uma boa dica, né? Então, nem só a questão do autista ou das pessoas tem isso, e tem esses, realmente, tem esses revestimentos aí, tem esses materiais que eles não deixam o som proliferar. A gente geralmente fala da acústica quando alguém trabalha com som e tudo, mas é interessante saber que existem alternativas, né? É igual quem tem cachorro. Cachorro fica lá, arranhando, joga bolinha. Ou tem o famoso salto alto de madrugada. Já teve casos assim, Anabela? Uma vizinha nossa, do meu condomínio, ela tinha o hábito de chegar à noite e fazia o tec-tec-tec. Embaixo morava uma senhora com Alzheimer e aquele barulho criava uma situação no apartamento de baixo. Então, ela foi convidada, né, a usar chinelinho. No começo foi um pouco complicado, mas depois ela começou a chegar, colocar o chinelo porque a pessoa lá de baixo tinha 82 anos, foi evocado o estatuto da pessoa idosa, né? E ela ia perder. Então, foi feita a notificação e tudo foi resolvido de forma amigável. Mas não é sempre assim, né? Quando a gente tem as pessoas que colocam música alta, né? E que disturba todo mundo. Ô, Glaucio, e aliás, essa questão de pessoas inconvenientes, né? É preciso saber viver em condomínio, né? Então, existe uma questão, a Anabel falou do estatuto do idoso, né? Mesmo que a pessoa não fosse idosa, né? E se o salto da vizinha se incomodasse, ela teria que ceder e teria que não andar de salto alto altas horas da noite. O que a gente pode fazer nesses casos, né? Para conscientizar a pessoa de cima? Fazer uma mediação. E a mediação funciona muito bem nesses casos, né? Ouve-se as duas partes e a pessoa que se sente incomodada explica, olha, eu tenho uma criança pequena, ou eu tenho um sono leve, enfim. Né? E a outra vai entender a necessidade da pessoa de baixo e a pessoa de cima vai entender que às vezes ela esquece, entendeu? Então as pessoas conversando, fazendo uma mediação, elas se entendem e passam a colaborar. Né? Muitas vezes não é necessário nenhuma advertência, nem multa, nem nada. Eu acho que com conversa a gente consegue resolver a maior parte dos problemas de mediação. Anabela, você é ativista dos direitos humanos. Como é que fica essa questão? As pessoas estão realmente aceitando ser abordadas e olhar para o próprio erro? Porque o que eu tenho visto é cada vez mais pessoas egoístas, pessoas só reivindicando os direitos e os deveres ficando para trás. Como é que isso é só uma impressão ou realmente está acontecendo? Eu acho que com o advento da internet, né, as pessoas estão atrás dessas holografias e realmente deixam esse lado nefasto se sobressair, né? Mas trazendo a questão para dentro dos nossos microcosmos, dos condomínios, a gente tem como resolver isso, né? Mas eu já atendi um caso que o cara entrou na rede social da vizinha e falou poucas e boas. Aí ela printou, né,
fez a denúncia, porque ele tinha um perfil falso, e foi descoberto que ele era o vizinho do quarto andar. Esse é o vizinho, né? Morando ao lado do inimigo. Entendeu? Morando ao lado do inimigo. E ele desqualificou, falou coisas assim que são, né, impublicáveis. Mas vocês sabem, né? Você é advogada, a nossa querida colega que está no virtual também. Então, existem leis, né? A pessoa, se ela pensa que ela está num mundo sem lei por conta da internet, a gente consegue encontrar. Esse foi encontrado mesmo usando um perfil falso, pelo IP da máquina. Aliás, o problema sério são os grupos de WhatsApp Você usa, Glaucia, na sua gestão? Você usa grupo de WhatsApp para comunicar com os moradores? Olha, é uma questão super controversa, né? Eu acho que a gente tem que estudar bem o perfil de cada condomínio e entender o perfil de cada condomínio. Então, tem condomínios que é melhor não participar, né? Só a gente manda comunicados. Aqueles que só o administrador pode postar alguma coisa, e existem outros que todo mundo pode colaborar. Eu acho que depende muito do perfil do condomínio. A gente tem que prestar muita atenção nisso, porque às vezes você acha que você vai ter uma comunicação mais rápida e você só arruma encrenca. Tem gente que, alguns especialistas, eles dão a dica do síndico não participar, principalmente se o grupo foi formado pelos moradores, né? Que tem muito disso. O morador vai lá, panelinha, como diz, faz o grupo, e aí adiciona o síndico e começa. É uma terra sem lei, que, aliás, é um erro, né? Não é mesmo? Sim, exatamente. Mas, às vezes, por exemplo, eu assumi um condomínio ano passado e já existia esse grupo. Então, se torna uma atitude muito antipática, vamos dizer assim, se você extingue o grupo. Não pode. Né? Então, o que eu fiz? Eu falei, bom, vamos sentir como é que funciona o grupo e depois eu vejo o que eu faço. E o síndico já participava, né? É uma moradora, uma síndica moradora, e o grupo já existia com todo mundo. Então, eu falei, bom, vamos aguardar para ver o que acontece. E eu tive uma experiência boa, né? Porque realmente eles se comportam bem, vamos dizer assim, entendeu? Eles não abusam, ninguém fica criticando. Teve só uma questão que foi um pouquinho mais delicada, mas assim, nada que não fosse resolvido, entendeu? Então, esse grupo é muito tranquilo. No condomínio no qual eu também fui síndica, eu criei o grupo de WhatsApp, foi uma mão na roda. Então, para aquelas questões emergenciais, porque hoje você tem muitos aplicativos, mas nem todo mundo, eu confesso que eu tenho uma preguiça de ficar abrindo aplicativo, porque são tantos aplicativos, aplicativo para chamar, né, carro por aplicativo, aplicativo para comida, aplicativo para buscar encomenda, aplicativo, então eu acabo me perdendo. Então, naquela época, para aquele condomínio, eu achei viável criar o grupo de WhatsApp. Funcionou, que foi uma beleza. Então, faltava água na hora. E foi bem interessante isso aí. Só que tem que ter esse cuidado, né, Anabela? No prédio que eu moro, que é aqui na Angélica, a gente tem, mas foi pactuado, né, a forma de comportamento, o que pode, não pode falta de decoro, não pode uma série de coisas. Mas é um condomínio muito antigo, né? Então, a maioria são moradores. E quando tem alguma pessoa que é inquilino, né? A gente faz uma conversa. Todo mundo que chega, a gente faz uma cesta, uma cestinha com algumas frutas e entrega, sabe? Olha, que interessante. É uma forma de você acolher a pessoa, né? São quantas unidades lá? São 42. É um número até significativo, hein? Agora, olha para ver como é que é a questão da comunicação, né, Glaucia? Comunicação, a comunicação e o acolhimento. Exatamente. Faz uma diferença impressionante, né? E eu fiz isso quando eu fui síndica. E o resultado? Então, até hoje, agora eu não sou mais síndica, né? Eu passei eu sou conselheira, mas continua. As pessoas que chegam, elas recebem o regimento interno e essa pequena cesta com frutas, né? No dia que ela... Gente, isso muda tudo, porque ela se sente acolhida, sabe? Se cumprimenta todo mundo dentro do elevador, sabe? Existe, assim, sabe? Essa questão da urbanidade,
né? Eu acho que isso, dentro dos condomínios, a gente precisa mesmo levantar essa bandeira. E no meu condomínio tem pouca criança, né? Agora, eu vejo o condomínio de uma amiga minha, que tem muitas crianças, e as crianças ficam gritando lá na área de jogar bola até as 1h da manhã. Eu falei, gente, isso não é possível. Ela falou, mas o síndico, ele não consegue. Eu falei, como não? Mas não está no regimento interno? Então, muitas vezes, né, você que é síndica está no regimento interno, mas alguém tem que fazer a coisa acontecer, né? E essa gestão de pessoas é muito difícil, porque você vai confrontar. Como é que você resolve isso, síndica 5 estrelas? Depende muito da situação. Existem situações e situações. Eu sempre opto pela conversa inicial. Eu chamo a pessoa, marco um horário, converso, explico o que está acontecendo, mostro o outro lado, né? Em geral, esse primeiro approach resolve, né? A gente tem muito sucesso em vários casos. Eu era síndica de um condomínio no litoral de São Paulo com 88 unidades. E ali tinha uma questão grande em relação a drogas, né? E aí você não pode dizer, você está fumando, você está usando drogas. É complicado. Então, eu chamava a pessoa e falava assim, olha, estou recebendo reclamações de um cheiro intenso que veio do seu apartamento. Né? E olha, sempre funcionou. Muitas vezes era um adolescente, o pai não sabia, não conversava com o pai tomava consciência, resolvia o problema, enfim. Muitas vezes eram unidades alugadas, então a pessoa ia lá para passar uma temporada, um feriado, um final de semana, e achava que podia fazer o que quisesse, né? Mas a gente sempre resolveu conversando. Eu lembro que uma vez teve um rapaz, você sabe que condomínio na praia, né? A entrada de serviço, quando você chega com traje de praia, você tem que entrar pela entrada de serviço, né? Para você lavar o pé, tal, tirar areia, enfim. E tinham alugado um apartamento e o pessoal fazia questão de entrar pela frente. E cada vez que o porteiro falava, orientava, eles faziam por causa do porteiro. E isso é uma coisa que particularmente me irrita muito, né? Porque eu acho que respeito é bom e todo mundo merece. Não interessa que função a pessoa está exercendo no momento. E um dia eu estava chegando perto da guarita quando esse rapaz, quando o porteiro pediu para ele usar a entrada de serviço, e ele destratou o porteiro. Ele era visitante, morador ou inquilino? Ele tinha alugado o apartamento para passar uns dias. Ah, tá. Eu fiquei tão brava com o cara, né? Realmente, esse dia eu me coloquei de uma maneira muito assertiva e muito impositiva. E falei, olha, esse aqui é um excelente empregado nosso, um funcionário nosso do condomínio, e ele está simplesmente cumprindo as determinações. E o regulamento do condomínio, você não pode ir aqui. Você alugou qual unidade? X. Ok. Então, aí o porteiro me falou, não é a primeira vez, eu já pedi para ele várias vezes. Falei, a inquilina, né, a sua proprietária, vai receber uma advertência. O cara ficou assim, não, bom, enfim, eu não precisei mandar advertência, o rapaz mudou completamente a atitude e todo dia que ele passava na portaria, ele pedia desculpas para o porteiro. Ótimo. Né? Claro, eu conversei mais com ele, expliquei que o rapaz estava simplesmente cumprindo a função dele, né? Que não era deixar as pessoas entrarem com traje de banho pela entrada social, molhando tudo, pingando tudo, com risco de outras pessoas escorregarem, inclusive. Né? E aí, a partir desse momento, o rapaz mudou de comportamento, pediu, por favor, não manda não, ok, vou fazer as moças que ficaram com ele vieram conversar comigo também, mudou. Mas realmente, nesse caso, eu fui um pouco mais assertiva pelo desrespeito dele com o porteiro, que eu acho inadmissível. Ô, Anabela, tem uma questão, por exemplo, que fala sobre direitos humanos, que me incomoda bastante, e é a questão de falar que só as pessoas, muitas vezes, que erram, é que são defendidas pelos direitos humanos. Como é que fica isso? Nos condomínios isso existe também? Como é que funciona? Que erram no sentido do que tem seus direitos violados? A gente tem a mania, os direitos humanos só agem, por exemplo, para o lado de quem errou. Que não que tem o direito, alguém que viola o direito e se passa como vítima de uma situação. E é defendida pelos direitos humanos.
Isso funciona? Como é que funciona? Isso existe? Bom, depende, né? Porque do ponto de vista criminal, existe uma tipificação e o cara, ele vai ser culpado ou não. Então, como eu trabalho muito na questão da violência doméstica, muitas vezes a gente tem provas, muitas provas, e a pessoa, o inquérito é mal feito, mal presidido, e a pessoa sai pela porta da frente do tribunal, né? Então, depende. Depende muito. Eu já atendi casos de denunciação caluniosa. A mulher, ela que causou as agressões, ela que bateu no marido e tudo mais, e daí depois ela se jogou na parede e disse que foi o marido. Se ele não tivesse uma câmera para comprovar que ela se automutilou e se flagelou, ele poderia ter sido enquadrado pela Lei Maria da Penha, né, que mudou agora. A gente tem uma Lei Maria da Penha com uma pena maior, né, porque antigamente era com cesta básica, né? Aí depois, com o tempo, mudou. Então, depende muito do caso, né, da gente analisar isso, mas não dá para você chamar os direitos humanos para ficar defendendo quem não tem os seus direitos violados. Ô Glaucia, e um dos problemas que a gente tem no condomínio é justamente saber quem está certo e quem está errado, e o síndico não deve tomar partido nessas situações, né? A menos que seja realmente uma violência, que aí nós temos a obrigação legal, e aliás não só o síndico, né? Que joga tudo nas costas do síndico. Com relação a agressões e violência doméstica, como é que você faria, qual que é a sua sugestão? Olha, eu peço sempre para chamar a polícia. Eu tive um caso nesse mesmo condomínio que eu estou te falando, lá do litoral, que a moça e a filha estavam sendo ameaçadas pelo marido. E eles gritavam muito, tinha muita briga, e todos os vizinhos estavam reclamando. E aí o que aconteceu? Até aí, estão brigando, estão reclamando. Eu falei, bom, vamos ficar de olho. O que aconteceu? Ela pediu para a sogra ir até lá. E ela desceu na garagem e começou a contar tudo o que estava acontecendo para a sogra. Nisso, o porteiro ouviu. Um dos porteiros ouviu. E falou para o zelador o que estava acontecendo. Não vou entrar em detalhes aqui, mas enfim. Eu imediatamente falei, chama a polícia. Né? Aí a polícia chegou, foi lá e enfim, verificou o que estava acontecendo. Ela fez um boletim. E daí o cara começou a brigar comigo, né, dizendo que eu não poderia ter chamado a polícia, e como assim, o que foi isso, o que foi aquilo, que ele tinha conversado com o advogado dele, mentira. Né? O advogado sempre paga o pato, né? Não, eu já chamei meu advogado. Tentando inverter a situação, né? E aí eu falei, olha, tem tido muitas reclamações, né, muita gritaria, muito barulho, e eu posso chamar a polícia sim. Né? Posso chamar a polícia sim. Nesse caso, eu posso chamar a polícia sim. Porque eu não sei o que está acontecendo aí. Não aconteceu nada? Ok. Quem não deve, não teme. Aconteceu alguma coisa? Vocês resolvem. E depois disso, ele se acalmou. Ele tentou criar alguns casos. Chegava bêbado de madrugada e dizia que o porteiro não estava abrindo a porta da garagem. Coisas assim, entendeu? E fazia filme, falando totalmente embriagado. Porque assim, ele sabia que ele não tinha razão. Então, nisso, ele estava tentando inverter a situação. Mas eu acho assim, a gente tem que agir com calma, dentro da lei, né? E ter muita atenção, verificar muito bem o que está acontecendo. Porque realmente é muito difícil. Teve esse caso que a Anabel contou, né? Quer dizer, a moça se jogou na parede, enfim, se machucou para culpar o marido. Então, é difícil, né? Se o síndico menos atento, né? Fala, não, coitadinha dela, ele bateu nela, né? Toma um outro tipo de atitude. Então, a gente tem que ir com muita calma, né? E sempre tentar ouvir o relato dos vizinhos. Porque, muitas vezes, a conversa, quando eles gritam, né? Tem uma projeção, é ouvida pelo vizinho. Exatamente. E aí o vizinho vai te relatar, olha, falou isso, assim, ou ameaçou, ou eu ouvi um barulho de alguma coisa que caiu no chão, ou um estrondo forte.
Então, a gente tem que ter muita atenção nesses casos. A Anabelle, ela também é promotora legal. E já teve um caso dela atender num condomínio vizinho, né? Você já contou essa história pra gente aqui, né? Na frente do meu prédio. Eu comecei a ouvir os gritos, e daí eu desci, e aí nós chamamos a polícia, pedimos pro marido, né, pro agressor descer, a vítima junto, e... O síndico tem que intervir nesse caso ou não? Não é história para síndico autorizar ou não, diante de uma... Então, quando está acontecendo um crime, né, não pode ter nenhum tipo de obstrução, né? Porque senão entra como obstrução da justiça. Se acontecer alguma coisa com a pessoa que é vítima, a pessoa acaba entrando na bagunça. Como não dá para omitir, né? Mas os síndicos, eles são muito bem, eles deixam a polícia entrar. Porque eles sabem que se acontecer de matar a pessoa, se o cara matar a mulher e o síndico disser, a polícia não pode subir, ele vai acabar respondendo por omissão. É um risco que nenhum síndico deve correr, né, Glaucia? Eu acho importante falar sobre isso, porque... Suspeita 190 sempre. Atitude suspeita, você não vai... Será que ele está matando a mulher? Será que ele está batendo? Você está vendo ela gritando, barulho. Será que está acontecendo alguma coisa? Atitude suspeita, 190 direto. Exatamente. Muito bom. Agora, Anabelle, você já morou na Bélgica. Sim. E lá você morou em condomínio também. Como é que é a experiência? As leis são as mesmas? Como é que funciona? Então, as leis são parecidas com as nossas, mas lá a questão do silêncio... Ele é muito premente. Por exemplo, tem prédios na Bélgica que não pode puxar descarga depois das 10 horas. Inclusive, foi boa essa, que a gente esteve participando de um podcast também, e que uma das reclamações do morador era que o morador de cima puxava, dava descarga e fazia um barulho. E aí entra naquela questão de que as construções, elas não têm, né, o mesmo tratamento acústico. E lá funciona, então? Então, lá não pode puxar a descarga depois das 10. Tem uma série de coisas, porque eles adoram o silêncio. Tanto é que tinha um amigo meu, belga, que veio para cá, e ele falou, nossa, mas o povo brasileiro é muito ruidoso. Eu falei, Eita, você imagina isso no litoral. E esse rapaz, ele toca cello, né? Então, sabe, o barulho, o ruído para ele bate diferente do que para nós, que não temos um ouvido absoluto, né? A mesma percepção. Então, ele diz assim, nossa, como que vocês conseguem viver aqui com essa barulheira? Eu falei, porque realmente, né, e olha que o meu prédio é um prédio bem antigo, com paredes grossas, então a gente ouve pouquíssimo, quase nada de barulho, né, de cima ou de baixo, mas eu sempre, assim, primo por chegar... tirar o sapato, até porque o sapato veio cheio de porcaria, então a gente tira para entrar dentro de casa, né? Então, essa questão. Mas lá na Bélgica, eles são muito tranquilos. Música, você tem que ouvir, assim, no máximo 50 decibéis, tá? Se o vizinho... E outra, eles não chamam o síndico. Eles vão lá, batem na porta e dizem, você está me incomodando, porque lá eles são bem... objetivos, né? Eles são... A questão anglo-saxônica é muito diferente da nossa, que é latina. Eles chegam e falam exatamente, né? Tanto é que quando você vai jantar, assim, em grupo, ele diz assim, eu tomei água. E daí, ele não é igual a nós, que vai lá, você tomou uísque, eu tomei água, a gente vai rachar hermanamente. Não. Eu tomei água. Você tomou uísque? Então, você vai pagar seu uísque. Eles são, assim, muito criteriosos, né? Muito cartesianos nessa questão. Essa questão de chamar o síndico em qualquer hora da noite ou do dia tudo bem, né? A gente está ali para cumprir. Mas teve um caso de um síndico que agrediu uma modelo que o chamou por causa do vazamento de gás. Ô, Glaucia, como é que funciona isso? Você pode chamar de qualquer hora ou não? Só
só em urgência, né, qualquer hora. A gás. O que acontece? A gente tem horário de expediente. Eu sempre digo, o banco tem horário de expediente, as empresas têm horário de expediente. O síndico também. Né? Todo mundo tem horário de expediente. Só não tem horário de expediente de hospital, pronto-socorro. É outra história. Mas o síndico não é papeiro, o síndico não é cardiologista, o síndico não é médico. Né? Então, assim, eu tenho um horário, por exemplo, das 9 às 18. Ok. Fora disso, se é uma urgência, com certeza a gente atende. Agora, tem condomínio que fala assim, encontrei 2 baratas na garagem. Quando vai fazer o reforço da dedetização? Isso no sábado à noite. Gente, espera segunda-feira para mandar essa mensagem. Né? Não tem a mínima necessidade. Agora, tá correndo um vazamento, aqui um alagamento, um cheiro de gás, qualquer hora, no dia da noite, com certeza. Né? Agora, a primeira coisa também, tem um vazamento imenso, né? Está alagando aqui o apartamento. Mas ele tem que ligar para mim. Então, tem que fechar o registro, né? Na portaria, sempre telefones de 3 encanadores cadastrados, que costumam prestar serviço. Então, aconteceu de madrugada. O porteiro da madrugada liga imediatamente para um dos 3 e pede para o encanador ir para lá. Porque o importante é que o encanador chegue primeiro do que eu. Né? O porteiro ou o zelador fecha o registro e o encanador tem que ir primeiro. Não adianta chegar lá, o que eu vou fazer? Eu não sou encanador. Né? Então, a gente se cerca de cuidados para dar o atendimento, mas com certeza, fora de hora, caso de urgência, a gente atende. Agora, achei 2 baratas na garagem no sábado às 8h30 da noite, ninguém merece, né? E aí, Anabela? É verdade. Quando eu era síndica, sim, aconteceu uma vez de me ligarem às 3 horas da manhã por conta de uma pessoa que caiu, né, bateu a cabeça e daí desmaiou, e daí tivemos que chamar o SAMU e tudo mais, e era uma senhora idosa, então tinha que ligar para os Estados Unidos, falar com o filho dela, né? Não, a gente precisava ver alguém para ir junto com ela, acompanhar, uma senhora sozinha. Então, tem casos, né, que são muito, como a doutora falou, que a gente realmente precisa analisar caso a caso, né? É um caso de uma senhora idosa que caiu, que sofreu a queda, a pessoa vai ter que segurar né, resolver esse problema. Não dá para dizer, me liga às 3 horas da manhã, isso às 8 horas da manhã, a hora que começar o expediente, né? Agora, no caso das baratas, nossa senhora, por favor, né? Socorro. Mata barata e resolve outro... Duas baratas. Mata barata, gente. Agora, eu tenho percebido, não sei se é a percepção mesmo, mas os síndicos estão ficando mais... antes a gente via muito morador confrontando com o síndico. Agora tem muito síndico que também está confrontando com morador. É uma guerra que não tem que existir no condomínio, né? As pessoas têm que se controlarem mais. Tanto o morador quanto o síndico. Você acha, Gláucia, que tem síndico que realmente não está preparado para ser síndico? Achei. Achei. O que acontece? Né? O síndico morador, ele tem muito boa vontade, mas ele não tem o conhecimento de tudo. Também ele não tem conhecimento de manutenção, ele não tem conhecimento de tudo que o condomínio precisa. Então, quando a gente assumiu um condomínio que antigamente tinha um síndico morador, a gente pega esse condomínio com muitos problemas. Não que o morador seja incompetente ou que não queira fazer o melhor dele. Não, ao contrário, ele faz o melhor que ele pode. Mas ele não tem condição de saber certas questões de manutenção, certas questões legais. Ele não conhece. Muitas vezes ele não procura assessoria. Né? Então, por exemplo, eu peguei um condomínio que o para-raio estava podre, não tinha escada de acesso ao topo, não tinha guarda-corpo lá em cima e outras questões mais. Né? Pra vocês terem uma ideia do absurdo, tinha sido contratado uma empresa para colocar a porta-corta-fogo e o cara instalou a porta-corta-fogo em cima de um batente de madeira. Né? Ele não tirou o batente de madeira para colocar o batente da porta-corta-fogo. Porque disseram, não, vamos fazer economia, vamos gastar o menos possível. Olha o absurdo. Imagina o corta-fogo com madeira. Não era corta-fogo, faz fogo. Faz fogo, um condutor de... Quer dizer, vai cair a porta inteira se pegar fogo. Porque a madeira pegar fogo, a porta inteira cai. Então, assim, esse tipo de questão, muitas vezes o morador, ele não tem consciência, o síndico morador. Eu ouvi uma história outro dia que eu falei, meu Deus do céu, como é que pode? Veja bem,
o síndico, o morador, estava me contando que era um apartamento no litoral, e ele é síndico lá, e então tinha uma pessoa que não estava, que estava viajando, e deu um vazamento ali. Falei, ah, você chamou o chaveiro, né? Não, ele me deu o pé na porta. Gente, como é que é um absurdo. Quer dizer, ele mete o pé na porta, deixa o apartamento aberto, estraga o patrimônio da outra pessoa. Quer dizer, era simples, eles chamaram ele para um chaveiro, filmaram tudo, olha, gente, estou entrando aqui no apartamento, o apartamento está alagado, está caindo, está vazando água por baixo da porta, então uma situação de emergência, filma tudo, entra com uma pessoa junto, que o morador estava no exterior, né? Entra uma pessoa junto, chama o morador, chama o porteiro, né? Uma testemunha. Chama alguém, olha, o que está acontecendo, tive que chamar o encanador, as providências foram essas, ok, ele está cuidando do patrimônio de todos, mas não vai tocar na porta. Anabela, tem a questão exatamente de invasão de propriedade. Quais são os casos ou as situações que autorizam o síndico a entrar no imóvel? A maioria das convenções, pelo menos as bem feitas, né, elas já colocam essa cláusula, né, que o síndico ele é obrigado a autorizar a entrada num caso de emergência e no caso de fiscalização e manutenção, né? Do bem comum, né? A questão do bem comum. Mas... E outra, por exemplo, às vezes você sabe que tem um idoso, né, caso que mora sozinho ali. Quando tem um idoso que mora sozinho, qual é o combinado que eu faço com a portaria? Todo dia você liga. Por exemplo, em geral, aquele idoso acorda cedo. Então, quando, sei lá, 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, você liga. Ele atendeu? Ok. Ele não atendeu? Liga de novo, insiste, vê o que aconteceu, chama a família. Né? Então, a gente tem um horário, né, que aquele idoso acorda, que aquele idoso sai para fazer alguma coisa, sai para fazer um passeio, enfim. Né? A gente pede que o porteiro fique de olho. Né? E liga. Agora, ele não apareceu, não deu notícia, bateu na porta, tocou a campainha, não aconteceu nada, chama alguém, chama o chaveiro e entra, avisa a família e entra. Ele pode ter tido um mal súbito, pode estar passando mal, pode ter caído. Olha, há pouco tempo, inclusive, em Governador Valadares, né, cidade da qual eu faço parte, eu moro lá, e tem muitos casos desse que quando as pessoas chegam, o idoso já morreu. Sim, às vezes fica 2, 3 dias. Olha, eu trabalhei com o senhor Miguel Farias, inclusive. A gente fazia isso, ele já era um senhor e morava num condomínio, mas tem muito tempo, então as pessoas não têm mais aquela questão, aquela preocupação, aquela responsabilidade, que hoje a gente, aliás, parabéns, viu, Glaucia? Não são todos os síndicos que têm essa atitude sua, não. Pelo contrário. Eu acho que o síndico tem medo da Lei Geral de Proteção de Dados e não pega nem o número do contato do familiar, que é um erro, né? Não, mas tem que ter. Por isso mesmo você faz uma adequação toda. A gente tem que fazer adequação, tem que saber para onde vão os dados, como estão sendo tratados, com quem fica. A gente tem que fazer isso. Tem muito problema com o quinto andar, né? Que é a plataforma, né? Uma inteligência artificial. Eles fazem a locação, eles não têm esse cuidado. E também, para você falar lá no quinto andar, eu tive um caso de fraude, que num dos casos que eu atendo, a pessoa fez a assinatura da minha cliente, que você percebe que é grosseiramente, e o quinto andar não queria receber a notificação. Eu tive que ir lá com a polícia. Você acredita? Eles não queriam assinar a notificação para fazer o cancelamento do contrato. E aconteceu também deles locarem um imóvel para uma senhora idosa que tinha recém ficado viúva. E o quinto andar, nós pegamos todos os dados, nome dos parentes, né? E eu peguei até o nome do médico, porque era uma senhora de 96 anos. Nossa. Né? Então... já estava numa situação vulnerável, né? Se bem que ela fazia yoga, era uma pessoa que saía, acordava de manhã, ia para Buenos Aires, andava e tudo mais, uma pessoa bastante ativa, né? Mas o síndico, eu acho que a gente precisa ter essa noção do cuidar do outro, né? Porque o síndico, uma das coisas que ele faz é cuidar daquele microcosmo, né? Que é composto por quê? Por pessoas, né? E como você falou hoje, não são paredes.
né? São pessoas, é uma gestão realmente de pessoas. Gestão bem humanizada. E temos outros casos aí interessantes de condomínio. Carnaval tá aí, né? Nossa, e aí, como é que tá a situação? Me dá até um arrepio. Olha, eu tenho um caso que vai fugir um pouco dessa seriedade toda, né? Mas antes de contar esse caso que é engraçado, é um pouco triste, mas é engraçado. E triste pela postura, né, da pessoa, mas é engraçado. A gente tem um dos condomínios uma senhora que não é tão idosa assim, ela tem uns 70 e poucos, enfim, é jovem, mas ela tem uma questão de saúde e ela mora sozinha. As filhas estão sempre lá, visitando tudo. E ela sempre diz o seguinte: os vizinhos são os parentes mais próximos. Eu acho isso de uma sabedoria. É verdade. Eu acho isso de uma grande sabedoria. Porque realmente, se ela passar mal em qualquer momento, né, é muito mais rápido, né, mais eficiente um vizinho socorrê-la do que a filha que tem que pegar o carro e chegar ali, dependendo do horário, demora. Exatamente. E isso faz a diferença entre a vida e a morte. E como faz? Agora, eu tenho observado também, Glaucia, que as pessoas, não sei se é assim mesmo, mas as pessoas estão jogando muito nas costas do síndico, né? Ao invés de tentarem resolver os problemas do condomínio, até de convivência, até assim, é tudo síndico. No caso mesmo, a gente chama o síndico, mas não chama o socorro para a moça, para quem estiver passando mal. É uma questão que a gente precisa pensar, né? Porque o condomínio, o síndico, ele é um gestor. Ele não pode ser a babá dos moradores. Ele não pode chegar ali e tomar a frente de situações que têm a ver com a minha convivência. O meu vizinho está próximo a mim, ele, de certa forma, é o parente mais próximo, como dizem, né? E você também percebe que tem muita coisa que está sobrecarregando os síndicos e as pessoas estão se eximindo da responsabilidade delas, do ambiente onde elas moram e transferindo isso a terceiros. Quando o síndico é morador, aí tudo bem. Ainda tem a pessoa, tudo bem, vírgula, mas tem uma pessoa ali que está próxima. Mas quando o síndico é profissional e a gente fica numa dependência da ação do síndico para que as coisas funcionem no condomínio. Eu acho que... Aí eu acho que entra o grupo de WhatsApp também, que pode ajudar, pedir um socorro, né? É verdade. Semana passada, quando teve aquela chuva muito forte em São Paulo, não lembro o dia, tem uma senhora que mora no andar terra, ela mora sozinha, ela tem 89 anos. E começou a entrar água pela janela dela, não sabia de onde, ela agora é de serviço. Ela imediatamente colocou no grupo de WhatsApp: olha, o que está acontecendo aqui? Tem alguém mais com esse problema? Aqui alagou tudo. E ela estava com um problema na perna, para fazer um tratamento. Imediatamente, uma vizinha desceu, né, e foi para a área de serviço para ela não escorregar. Que legal, né? Então, eu acho que depende muito do caso. Tem gente que realmente abusa, mas tem muita gente que colabora. Tem de tudo. Né? Tem um pouco de tudo. E aí cabe a gente saber, com certeza, elogiar e agradecer esse caso da moça que desceu lá para enxugar a área de serviço da senhora e também colocar limite, né? Uma proprietária me ligou à noite perguntando quando é que eu vou fazer um conserto do elevador. E olha, é um conserto bem caro, a gente está resolvendo, a gente vai fazer, né? Mas a gente está esquematizando como é que a gente vai pagar. Né? E falei: olha, por favor, se você quiser falar comigo sempre no horário do expediente, que é das 9 às 18, eu agradeço. Nossa, essa mulher mandou uma mensagem para a administradora, né, da imobiliária, né, que aluga o imóvel dela, que ela aluga o imóvel, dizendo que eu tinha sido ríspida, que eu não tinha feito pouco caso da reclamação dela. Eu mandei um áudio para a administradora, falei: olha, eu simplesmente respondi, ela, por favor, me procurasse das 9 às 18, e que a gente estava solucionando o caso, que a gente estava resolvendo como é que a gente ia fazer o planejamento de pagamento, que não é um fato, um barato, né? O elevador vai ter que ficar parado uns X dias, ele está funcionando, mas ele não chega até um determinado dado, o último andar é não chega, ele chega até o penúltimo, a gente está resolvendo. Mas, pediu uns dias para ela, que a gente está organizando. E ela, não gostou que eu disse para ela: o horário de atendimento é das 9 às 18. Isso não é uma urgência. E nem uma falta de educação, né?
Eu penso. Sim, simplesmente difícil. Então, assim, tem gente, tem de tudo. Tem de tudo. Eu vou te contar um caso engraçadinho para descontrair. Para um condomínio, tinha uma moça que trabalhava nos apartamentos e ela estava interessada num dos porteiros. E daí, parece que eles estavam se encontrando, enfim, na hora do almoço, quando ela saía, ele saía, enfim, estavam se encontrando. E era uma coisa meio complicada, o cara era casado, enfim. Aí o que aconteceu? Ela desceu no elevador e ela achando que seria o turno dele, que ele estaria na portaria naquele momento, e sabendo que tinha câmeras, ela começou a fazer um striptease no elevador para ele. Madonna minha. Fez pro homem errado. Gente. E começou aqui, Gente, coitado. Olha, eu tô rindo, mas é de rir, de chorar, sei lá. Só que estava na portaria um outro porteiro super religioso. Né? Aí o zelador interfona, pede para eu descer. E aqui, nossa, o que será que aconteceu? Né? Aí eu desci, aí ele falou, olha, eles não sabem, o zelador e ele roxos de vergonha, roxos de vergonha. Eles não sabiam onde enfiar a cara, né, para me falar o que tinha acontecido. Aí, não, é que a moça, enfim, ficou esquisito. Mas o que foi que aconteceu? Não, tem a imagem, não sei o quê. Isso era antes da LGPD, né? Olha aqui, enfim, olha, eles não sabiam, o rapaz que nem estava dentro da gravata, eles não sabiam o que fazer. Aí, olha as imagens, enfim, e a gente tomou as providências, né? Conversamos. De apagar as imagens. Com certeza, como primeiro. Ai, gente. Constrangimento. Imagine, então, atentado ao pudor. Você pensa que já viu de tudo em condomínio? Não, você não viu e você ainda vai ver muito mais. Nossa, comigo aconteceu um morador, ele bebia e era mijão. Então ele vinha e mijava, fazia xixi nas áreas. E aí, menino, no dia tava sempre batia aquele fedor, ninguém sabia o que é. Até que a gente resolveu ver as câmeras, né? Falei, não, tem que ter alguma solução, tem que ter alguma explicação. A menina da faxina limpava, mas no outro dia tava aquele fedor. Fomos descobrir, era o rapaz que chegava à noite e fazia xixi nas áreas comuns. Como a gente resolveu isso? Chamei as conselheiras e falei, e aí, o que nós vamos fazer? Aí ficou aquela situação. Pronto, a gente já sabia quem era pela característica, pela roupa, né? Ele gostava de vestir umas roupas tipo assim, de motoqueiro, playboy, aquele negócio todo. E era só ele, nenhum dos condomínios, né? E aí, o que eu fiz? Chamei, falei, fulano, você me ajuda numa situação aqui? Falei, que, olha, nós estamos precisando identificar uma pessoa que tem acontecido com muita frequência, parece que ele está fazendo xixi no lugar errado. Então, você me ajuda? Aí chegou lá esse moço. Quando ele viu, estava de costa. Não dava para ver o rosto, mas as características. Quando ele se viu, gente, assim, a reação... Ele não assumiu que foi ele. Claro, eles nunca assumiram. Não assumiu. Mas, assim, ele ficou tão sem saída. Se fosse mulher, a gente falaria na saia justa. Mas ele ficou tão sem saída que nunca mais a gente teve problema. Ou seja, não teve advertência, não teve exposição da pessoa, o assunto morreu ali e a gente acabou com o problema. Então, eu tenho um caso engraçado também sobre essa questão. Lá em Curitiba, o meu sobrinho mora num condomínio. E é um condomínio antigo e não tinha câmera no elevador. Aí eles colocaram a câmera e chegou a sobrinha de uma das moradoras que estava trêbada. Aí o que ela fez? Urinou dentro do elevador. Nossa. O que aconteceu? Escorreu o xixi. Vocês imaginam o prejuízo que deu? Tiveram que lavar. Gente, foi... Higienizar aquilo tudo até tirar. Aí... É uma área delicada, né? Escorreu dentro daquele... lá do poço.
né? Sorte que a menina ela ia da garagem até o segundo andar. Foi Imagina pouco. se ela resolve ir até o 10º, o preju. Bom, aí aconteceu isso e daí pegaram nas câmeras e aí mostramos para a mãe dela. Aí ela foi, mostrou e daí falou assim, você fez xixi no elevador? Eu não, porque ela não sabia que tinha câmera. Imagina, eu não fiz isso. Aí, tá aqui a imagem, como não? E daí a mãe tiveram que pagar, né? Porque, imagina, como é que isso não é? E custou uma nota preta. Porque o elevador ficou parado, tiveram que subir, colocar de novo nos cabos. Gente, custou assim, tipo, foi o xixi mais caro do planeta. Na época, isso deve fazer uns 15 anos atrás, saiu tipo 8 mil reais. Uma Nossa. fortuna, né? Porque é uma questão técnica, né? Hora técnica, Agora, e produto e tudo. Então, falando em xixi, a questão carnaval nossa. é um dos problemas que tem as pessoas, não só os moradores, visitantes, foliões, que às vezes, né, fazem assim, inesperadamente. Às vezes não, né? Pois é. Como também muita gente usa os condomínios como barreira, né? Como banheiro público. Isso é um problema, né, Vila Cláudia? Madalena, Pinheiros. Gente, a minha amiga mora ali na Praça Benedito Calixto. Ela falou, bom, a gente vai sair daqui porque ali tem um bloco. Ela falou, depois que termina, né, a dispersão, eles ficam na praça bebendo até sabe Deus que horas. Bom, sem falar na violência contra a mulher, nos estupros e tudo mais que o carnaval traz, né? Pode trazer muita alegria, mas tem um ônus grande aí com essa grande festa pagã. E aí, Gláucia, você faz alguma orientação para os porteiros, para segurança? É uma época muito difícil, muito difícil. Eu acho que a gente tem que contar primeiro com o policiamento, né? A gente sabe que prefeituras e subprefeituras se preparam para isso, né? Então, a gente tem que descobrir qual é o plano de cada subprefeitura para cada local, participar das reuniões do CONSEG também, né? E aí, a partir disso, saber onde é que vão estar os destacamentos, enfim. Agora, é muito complicado, porque você não pode expor um porteiro a falar com uma pessoa que está bêbada. Se está fazendo xixi em qualquer lugar, ele está bêbado. Uma pessoa de sã consciência vai urinar na entrada do condomínio, no muro do condomínio. Então, ele está bêbado. Aí você coloca o seu porteiro em risco. Então, eu acho que não vale a pena, né, colocar o porteiro, nem ninguém, nem o faxineiro, nem o zelador, enfim, quem quer que seja em risco. É muito difícil, né? Já teve casos de a pessoa para na saída da garagem do condomínio e o zelador foi lá pedir para tirar o carro e dava confusão, né? Então, é bem complicado. Eu acho o assunto muito delicado. Inclusive, tem casais que transam na porta das casas, nos portões, na rua. É um período muito difícil. E lá na Vila Madalena eu sei que tem gente que sai da casa, tranca tudo, né, ou não sai de casa, né, ou tranca tudo e sai da casa. Porque fica impossível. Alguns lugares, lá na Vila Madalena, lá embaixo, perto de Pinheiros, fica intransitável, né, e fica muito difícil de qualquer pessoa passar por ali e não esteja dentro do bloco. Então, eu não oriento o porteiro a divertir e chamar a atenção de ninguém. Porque o cara está bêbado, a gente não sabe se está armado, se vai arrumar uma encrenca, se vai partir para cima do porteiro. Ele vai fazer xixi, deixa, depois a gente joga água, limpa, desinfeta. Anabela, tem uma questão também de carnaval, que aí a gente parte pro não é não, né? Não é não, mas, né, se o cara tá alcoolizado, como a Gláucia falou, fica difícil de você ter algum tipo de controle, né? Por isso que eu reputo que todas as mulheres devem fazer defesa pessoal. A partir do momento que você faz defesa pessoal, não é não,
se colocar a mão, como diz uma amiga minha, eu arranco o teu braço e bato, e bato com o teu braço na sua cara. Eu falei, meu... Ela falou, não põe a mão em mim. Meu corpo não é coisa pública. Ô, Glaucia, nós participamos, acho que você também foi, um evento no Senac, que eles apresentaram uma solução para as síndicas fazer defesa pessoal. Acho que foi até acho que foi do professor, esqueci, foi lá no Senac da Aclimação, a Bebel, a esposa do Dr. Cristiano. Eles têm um projeto, a Instituto Cidade, e eles sugeriram, né, para os síndicos fazerem defesa pessoal. E agora você também falando sobre defesa pessoal. No nosso coletivo a gente tem um projeto chamado Defenda-se, com o Instituto Pró Vítima, com o Sindicato dos Comerciários e com a UGT. Então, eles cedem um espaço e são duas professoras, uma de Taekwondo e outra de Jiu-Jitsu, especificamente para mulheres, né? Então, são noções que elas passam e as coisas que você deve fazer. Quando você toma uma gravata, né? Você toma uma gravata, você faz assim para não deixar o cara ir aqui, você dá a cotovelada. Quer dizer, a partir do momento que você tem uma pia noção, você consegue se desvencilhar. Sobretudo porque o cara, quando ele está bêbado, ele fica mais mole, né? Onde bater, né? Nas partes baixas, essas coisas todas assim que elas explicaram para nós. Depois eu passo o link para você. É bom mesmo. Olha, gente... Olha, gente, tem uma piada da freirinha do cara, 3 freirinhas que estavam andando, e aí chegou um tarado, né? E começou a correr. Então elas resolveram se separar. E o tarado seguiu uma delas. E aí não sabia o que tinha acontecido, as duas chegaram no convento, ficaram esperando a outra. Aí a outra chega, né? Esbaforida. Então, o que aconteceu? Eu fugi. Mas como que você fugiu? Ela falou assim, chegou numa hora e eu não tinha saída. Ele chegou muito perto de mim e eu estava no beco. O que você fez? Eu levantei a saia. Ele abaixou a calça. E aí? Quem corre mais rápido? Quem corre mais rápido? Uma mulher com a saia levantada ou um cara com a calça abaixada? Uma mulher com a saia levantada. Muito bom, muito bom. Bom, levando a vida com muito humor, com muita coisa boa. Condomínio é uma delícia de viver. Tem essas coisas, tem que levar no bom humor mesmo. E a gente já tá... A gente brinca, mas é coisa séria. É coisa séria, lógico. Mas tem que ter esses momentos aqui. É muito sério. Tem que ter esses momentos aqui. Bom, a gente já tá no finalzinho, né? O Condominicando hoje foi bem descontraído, foram temas diferentes, que é uma caixinha, né? Condomínio tem de tudo e de todos e de todes, como diz você. E a gente vai agora para as considerações finais. Glaucia, tá curtindo o litoral aí, Então, eu vim acompanhar uma obra. Síndico não tem sossego. Aliás, síndica com sossego. Sabia que ela é a síndica com sossego? Olha. Com sossego condomínios. Então, eu estou aqui acompanhando uma obra. Né? Mas trabalhando daqui. Né? Tudo normal, tudo funciona normalmente. Não sei se até vocês estão ouvindo algum barulho aqui, mas até um pouco antes de a gente começar aqui, estava super barulhento. Mas agora está um pouco melhor. Bom, são assuntos sempre muito tocantes, muito sérios que a gente aborda. E eu acho que a gente tem que ter muito bom senso, né? Muita calma, né? E se cercar de assessorias quando a gente tem alguma dúvida. Né? Então, tem alguma dúvida, uma questão de engenharia, peça um laudo, tem alguma dúvida em relação ao jurídico, né? Vejo com a assessoria jurídica o que eu posso fazer, o que eu devo fazer, quais são as alternativas. Né? E, assim, eu acho que só pode exercer a função de síndico quem gosta de lidar com pessoas, quem gosta de lidar com conflitos, quem tem paciência para isso, né? E tem que se armar, tem que fazer cursos, tem que se aprofundar sempre, estudar sempre e ter muito bom humor também. Às vezes não é nada fácil não, viu?
E aliás, um dos papéis, um dos objetivos do Condominicando é justamente levar informação com segurança, bom humor, informações que são reais, não são teorias, né? Não é o que a gente vê nos livros, é o que nós sentimos, o que a gente presencia na vida real. E que isso contribui com os síndicos, porque o que acontece com a gente acontece com os outros. E a gente traz também pessoas diferentes, especialistas. Por quê? Porque o assunto ele reflete, começa no condomínio, mas não termina no condomínio. Ele toma dimensões bem diferentes e trazem consequências também. Então, por isso, a gente também está sempre contando aqui com a Anabela, que é uma promotora legal, ela é ativista dos direitos humanos, trabalha em vários segmentos, e a gente gostaria, novamente, de agradecer aí a riquíssima contribuição que você está sempre dando as dicas, os alertas, e que ninguém caia precise, né, de estar na situação que você atende, né? Verdade. Agradeço o convite, obrigada. Obrigada, Gláucia, pela participação, né, pelo espaço. Eu coaduno que todo síndico ele precisa ter proficiência técnica, né? Existem, assim, edifícios que o síndico não tem, ele não paga o que ele tem que pagar e tudo. Depois, quando você vê, o condômino está com uma dívida que ele não imagina, né? Não paga as verbas trabalhistas e tudo mais. Por isso que eu reputo que o trabalho que a Gláucia faz é de suma importância. A maioria dos síndicos deveriam ser profissionais, porque a gente que é o condômino, a gente tem mais segurança quando a pessoa que está ali fazendo a gestão tem capacitação e proficiência técnica. Tá? Parabéns, Gláucia. Nossa síndica, Nosso trabalho, né, de nós três, é sempre muito importante e muito gratificante. Você está falando da questão trabalhista, só para rapidamente. Eu vi um condomínio que eles tinham uma faxineira que ia lá uma vez por semana. E eles pagavam essa faxineira como se ela fosse uma faxineira que fizesse uma faxina numa residência. E, gente, pelo amor de Deus, não é assim. Imagina. Não, mas... Bom, aí resolvemos toda a questão, porque não é assim que se procede. Então, síndico morador, ele não tinha noção. Ele achava que como a faxineira ia uma única vez por semana lá, não teria problema nenhum fazer um recibo, contratá-la como uma faxineira se contrata para uma residência uma vez por semana. Então, é super importante estudar, conhecer e, mais importante ainda, saber lidar com pessoas, gestão de pessoas. Porque o condomínio não é só o prédio, claro, tem a estrutura, tem tudo isso, mas principalmente são as pessoas, né? É gente, lidar com gente. E é interessante a gente falar, Gláucia, que é o seguinte, nada contra a síndico morador. O que a gente defende é que o síndico morador também se profissionalize, que a diferença entre o sucesso e o fracasso é justamente o conhecimento. Nada me impede de ser uma moradora e síndica do meu prédio, desde que eu tenha preparo, tenha conhecimento e qualificação para exercer a função, né? Porque síndico hoje não é mais síndico do passado. E como disse a Gláucia, né? Vontade e paciência, porque é mais um monte de trabalho que você tem e muitas vezes a pessoa achando que ela só quer o poder, né? Ela não quer, só quer o pró, ela não quer o contra. Tem os prós e os contras. Tem poder? Tem. Mas ele vai ter que fazer a parte dele, né? Olha, é por isso que tem um Condominicando, que é condominicar sobre tudo, sobre todas, sobre situações, aqui com você e com as nossas colegas. A gente vai ficando por aqui. Eu sou Cleusane Lotti, Cleo Lotti, e hoje tivemos aqui a nossa, né, a co-host aqui, a Gláucia La Regina, a síndica Com Sossego, do condomínio Com Sossego, e a doutora Anabela Andrade, que é a promotora legal e ativista dos direitos humanos. Um abraço para vocês, até o próximo programa. Tchau, tchau. Obrigada.